A estrada estava vazia naquela tarde de domingo. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho. Foi então que Camila viu algo que faria seu sangue gelar. Uma figura pequena, curvada, parada no acostamento da rodovia. Uma idosa segurando uma malinha desgastada, olhando para o horizonte como se esperasse alguém que nunca viria. Camila quase passou direto. Quase. Mas algo naquela cena a fez pisar no freio do seu carro velho, que rangeu e parou alguns metros à frente. Quando ela desceu e se aproximou, viu os olhos da senhora, vazios, perdidos, sem esperança, e então ouviu as palavras que jamais esqueceria. Eles disseram que iam buscar mantimentos, mas já faz 3 horas. A voz trêmula da idosa ecoou no silêncio da estrada. Ao lado dela, apenas uma caixinha de remédios e aquela malinha velha. Nada mais. Nem água, nem comida, nem um bilhete sequer. Meu Deus! Camila sussurrou, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Quanto tempo a senhora está aqui? Mas o que Camila descobriu nos minutos seguintes foi ainda mais chocante. E a decisão que ela tomou naquele momento não apenas salvou uma vida, revelou segredos, expôs uma família inteira e provou que o destino tem maneiras misteriosas de fazer justiça. Fique comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois deixou uma cidade inteira em choque. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você acredita que idosos merecem respeito, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar histórias que mostram que a bondade ainda existe. Porque naquele dia, na beira daquela estrada, 2 vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Camila tinha 32 anos, mas carregava nos ombros o peso de quem viveu muito mais. Mãe solteira de um menino de 8 anos chamado Gabriel, ela trabalhava como enfermeira em um hospital da cidade vizinha. Aquele domingo ela estava voltando de um plantão de 12 horas. Seus olhos ardiam de cansaço, suas costas doíam e tudo o que ela queria era chegar em casa, abraçar seu filho e dormir. Mas quando viu aquela figura solitária no acostamento, algo dentro dela, talvez sua natureza de cuidadora, talvez sua própria história de abandono, a impediu de seguir em frente. Camila tinha sido criada pela avó depois que sua mãe a deixou com apenas 2 anos de idade. Sua avó, Dona Conceição, tinha sido tudo para ela: mãe, pai, melhor amiga. Quando a avó morreu há 5 anos, Camila jurou que honraria sua memória ajudando quem precisasse. E naquele momento, olhando para aquela senhora abandonada na estrada, ela sabia exatamente o que sua avó faria. A idosa se chamava Helena, tinha 75 anos, cabelos brancos amarrados num coque frouxo, roupas simples mas limpas. Seus olhos azuis, apesar de cansados, ainda guardavam resquícios de uma dignidade que a vida não conseguiu apagar completamente. Senhora Helena, vem comigo. Eu te levo para onde a senhora quiser ir, Camila disse, pegando gentilmente a malinha. Mas eu não tenho para onde ir, Helena murmurou, a voz quebrando. Foi quando Camila percebeu a gravidade da situação. Não era apenas um esquecimento, era abandono. Abandono cruel, calculado, covarde. E você já se inscreveu no canal? Porque aqui você vai encontrar histórias reais que tocam o coração e mostram que ainda existe gente boa no mundo. Aperta aquele botão vermelho. Camila ajudou Helena a entrar no carro com cuidado. A idosa se movimentava devagar. Cada gesto parecia doloroso. Quando finalmente se acomodou no banco do passageiro, soltou um suspiro longo, como se estivesse guardando aquele alívio há horas. Há quanto tempo a senhora está ali? Camila perguntou enquanto ligava o carro. Desde o meio-dia, Helena respondeu, olhando para as próprias mãos enrugadas. Meu filho disse que ia parar num posto para comprar água e comida para a viagem. Pediu para eu esperar aqui porque o carro estava cheio. Mas ele não voltou. Camila olhou para o relógio do painel. Eram 4:30 da tarde. Mais de 4 horas. Seu coração apertou. A senhora tem o telefone dele? Vamos ligar. Helena tirou do bolso um celular antigo, desses de tecla. Com mãos trêmulas tentou ligar, mas o aparelho estava sem bateria. Está descarregado. Ele sempre me dizia para carregar, mas eu esqueço. Camila pegou seu próprio celular e estendeu para Helena. Usa o meu. Disca o número dele.
Helena discou, a mão tremendo tanto que errou 2 vezes antes de conseguir. O telefone chamou. 1 vez, 2, 3, 4. E então foi para a caixa postal. Não atendeu, Helena disse, a voz cada vez mais fraca. Tenta de novo. Helena tentou mais 2 vezes. Nada. O filho simplesmente não atendia. Camila sentiu a raiva crescer dentro dela. Que tipo de pessoa abandona a própria mãe numa estrada deserta? Dona Helena, a senhora sabe para onde eles estavam indo? Tinham combinado algum lugar? Estávamos indo para a praia. Meu neto queria conhecer o mar. Era aniversário dele. Helena parou, como se processando a realidade. Mas eles me deixaram para trás. Não foi um esquecimento, foi? A pergunta saiu tão inocente, tão cheia de dor, que Camila sentiu um nó na garganta. Eu não sei, Dona Helena, mas vamos descobrir. A senhora lembra o nome da praia, a cidade? Balneário das Dunas. Era lá que íamos ficar. Camila conhecia o lugar. Ficava a mais de 200 quilômetros dali. Impossível que alguém simplesmente esquecesse uma pessoa e continuasse viagem por tanto tempo sem perceber. E a senhora ia ficar onde? Hotel? Casa de alguém? Meu filho alugou uma casa por 1 semana. Disse que ia ser férias em família. Helena começou a chorar baixinho. Por que ele faria isso comigo? O que eu fiz de errado? Camila estacionou o carro no acostamento e abraçou Helena. A idosa chorava agora, soluçando, todo o peso da rejeição finalmente caindo sobre ela. A senhora não fez nada de errado. Nada. Quem está errado é ele. Depois que Helena se acalmou um pouco, Camila voltou a dirigir. Sua mente trabalhava rápido, calculando possibilidades. Dona Helena, a senhora tem outros filhos? Alguém que possa buscar a senhora? Tenho uma filha, a Beatriz, mas ela mora longe, em São Paulo, e a gente não se fala muito. Por quê? Helena ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela. Porque eu escolhi morar com meu filho Roberto em vez de ir para São Paulo com ela. Ela nunca me perdoou. Disse que eu sempre preferi o Roberto, que sempre tratei ele melhor. E era verdade? Não sei, Helena admitiu, a voz carregada de culpa. Talvez eu tenha protegido ele demais. Ele sempre foi mais fraco, mais dependente. A Beatriz sempre foi forte, independente. Eu achei que ela não precisava de mim tanto quanto ele precisava. Camila conhecia bem essa dinâmica. Famílias eram complicadas, e às vezes os pais, sem querer, criavam ressentimentos que duravam a vida inteira. E o Roberto, como ele é? Ele sempre tratou a senhora bem? Helena hesitou antes de responder. Ele mudou depois que casou com a Júlia. Ela nunca gostou muito de mim. Dizia que eu era do tempo antigo, que minhas ideias eram ultrapassadas, e o Roberto começou a concordar com ela. A senhora mora com eles? Moro, há 3 anos, desde que vendi minha casa para ajudar eles a comprarem a casa nova. Camila quase bateu o carro. Como assim? A senhora vendeu sua casa para ajudar eles? Eles estavam com dificuldade, sabe? E eu pensei que já que ia morar com eles mesmo, fazia sentido ajudar. E a senhora colocou o nome da senhora na casa nova? Helena balançou a cabeça negativamente. Não, o Roberto disse que ia dar problema com financiamento se colocasse meu nome, então ficou só no nome dele e da Júlia. Camila tinha que se segurar para não gritar. A história estava ficando cada vez mais clara e cada vez mais revoltante. Dona Helena, quanto custou a casa que a senhora vendeu? 300 mil reais. Era uma casa boa, com quintal, 3 quartos. Meu marido construiu ela com as próprias mãos antes de morrer. E a senhora deu todo esse dinheiro pro Roberto? Dei 250 mil. Os outros 50 eu guardei para emergências. Mas acabou. Gastei com remédios, médicos. Eu tenho diabetes e pressão alta. Camila estava começando a montar o quebra-cabeça e não gostava do que via. E depois que o dinheiro acabou, como eles passaram a tratar a senhora? Helena ficou em silêncio por tanto tempo que Camila achou que ela não fosse responder. Mas então ela começou a falar, a voz tão baixa que Camila teve que se esforçar para ouvir. A Júlia começou a reclamar que eu dava trabalho, que ficava doente toda hora, que os remédios eram caros, que eu comia muito, gastava muita energia elétrica deixando a luz acesa à noite porque tenho medo do escuro.
E o Roberto? Ele não dizia nada. Só ficava calado enquanto ela falava. Às vezes ele me olhava com aquela expressão de cansaço, sabe? Como se eu fosse um peso. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Uns 2 anos. Mas piorou muito nos últimos meses. A Júlia começou a falar em asilo. Dizia que eu precisava de cuidados profissionais, que eles não podiam mais me cuidar. E essa viagem, como surgiu? Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. O Caio, meu neto, faz 12 anos essa semana. Ele sempre quis conhecer o mar. Quando o Roberto disse que iam viajar para a praia, eu fiquei tão feliz. Achei que significava que eles ainda me queriam por perto, sabe? E aí, saímos de manhã cedo. Eu, o Roberto, a Júlia e o Caio. A viagem estava tranquila no começo, mas então a Júlia começou a reclamar que estava com dor de cabeça, que o carro estava abafado, e aí o Roberto parou aqui e disse: "Mãe, espera aqui uns minutinhos que eu vou buscar umas coisas no posto", e aproveitamos para arejar o carro. E a senhora acreditou? Claro que acreditei. É meu filho. Por que eu ia desconfiar? Helena começou a chorar de novo. Ele me ajudou a sair do carro, pegou minha malinha do porta-malas, me deu a caixinha de remédios e disse: "Fica aqui que já volto." E foi embora. E não voltou. Não voltou. Camila precisou parar o carro novamente. Ela estava tremendo de raiva. Como alguém podia fazer isso? Como um filho podia simplesmente abandonar a própria mãe numa estrada? "Dona Helena, eu vou te levar para minha casa. Não é grande, não é luxuosa, mas é limpa e tem comida. A senhora vai ficar comigo até a gente resolver isso, tá bom?" Helena olhou para Camila com olhos arregalados. "Mas você nem me conhece. Por que você faria isso?" "Porque minha avó me ensinou que a gente não deixa ninguém para trás, principalmente idosos. Mas eu não quero dar trabalho." "A senhora não vai dar trabalho. Vai me fazer companhia. Meu filho Gabriel vai adorar conhecer a senhora." Pela primeira vez desde que Camila a encontrou, Helena esboçou um sorriso pequeno, tímido. "Você tem certeza?" "Absoluta." Camila voltou a dirigir, agora com um destino certo. Mas sua mente já estava trabalhando em outro plano, porque ela não ia deixar essa história assim. Roberto e Júlia iam ter que responder pelo que fizeram. Enquanto dirigia, Camila olhou de relance para Helena, que tinha fechado os olhos, exausta. A caixinha de remédios estava no colo dela. Camila notou que a caixa era pequena demais. Talvez medicação para 2 ou 3 dias no máximo. Eles não tinham esquecido Helena por acidente. Eles tinham planejado isso. E Camila ia provar. A casa de Camila ficava num bairro simples da periferia. Era pequena, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas estava sempre limpa e cheirando a café fresco e comida caseira. Quando chegaram, Gabriel estava na sala assistindo o desenho. O menino levantou de um pulo quando viu a mãe. "Mãe, você demorou!" Mas então ele viu Helena e parou, curioso. "Quem é ela?" "Gabriel, essa é a dona Helena. Ela vai ficar com a gente uns dias. Você pode ajudar a mãe a deixar ela confortável?" Gabriel, sempre educado e gentil, imediatamente pegou a malinha de Helena. "Claro! Vem, dona Helena, eu mostro a casa." Camila sorriu. Seu filho tinha herdado seu coração generoso. Enquanto Gabriel mostrava a casa para Helena, Camila foi para a cozinha preparar algo para comerem. Esquentou uma sopa de legumes que tinha feito no dia anterior e preparou pão com manteiga. Quando se sentaram à mesa para jantar, Helena comeu devagar, saboreando cada colherada como se fosse a melhor refeição da vida. "Está uma delícia", ela murmurou. "É só sopa, dona Helena." "Mas é feita com carinho. Faz muito tempo que não como algo feito com carinho." Gabriel olhou para Helena com seus olhos grandes e curiosos. "Dona Helena, por que a senhora está chorando?" Helena nem tinha percebido que as lágrimas escorriam pelo rosto de novo. "São lágrimas de felicidade, meu anjo. Sua mãe é uma pessoa muito especial." Depois do jantar, Camila ajudou Helena a tomar banho e vestir uma camisola limpa que ela tinha guardado desde quando sua avó morava com ela. Helena quase desabou na cama do quarto de hóspedes, que na verdade era mais um depósito com uma cama de solteiro, e dormiu imediatamente. Camila ficou olhando a idosa dormir por alguns minutos. Seu coração estava partido pela história de Helena, mas também estava fervendo de raiva de Roberto e Júlia. Ela pegou o celular de Helena, que estava carregando, e começou a procurar nos contatos.
Encontrou Roberto, filho, e decidiu ligar. O telefone tocou várias vezes antes de alguém atender. Mas não foi Roberto. Foi uma voz feminina, irritada. Alô? Quem é? Devia ser Júlia. Boa noite. Eu gostaria de falar com Roberto. Quem está falando? Meu nome é Camila, sou enfermeira. Encontrei a mãe dele abandonada numa estrada hoje à tarde. Houve um silêncio do outro lado. Então Júlia respondeu, o tom de voz mudando completamente. Abandonada? Do que você está falando? A gente não abandonou ninguém. Então como explica que Dona Helena ficou mais de 4 horas sozinha numa estrada, sem água, sem comida, apenas com uma caixinha de remédios? Ela deve ter descido do carro sem a gente ver. A gente procurou por ela, mas não encontramos. Mentira. Camila podia sentir a mentira na voz de Júlia. Interessante, porque ela disse que vocês pararam o carro, mandaram ela descer, pegaram a malinha dela do porta-malas e foram embora. Ela está mentindo. Ela é uma velha confusa, não sabe o que fala. Dona Helena parece muito lúcida para mim. Olha aqui, mocinha. Júlia estava perdendo a compostura agora. Você não sabe de nada. Você não faz ideia do trabalho que é cuidar dela, das contas, dos remédios, das reclamações constantes. E por isso vocês acharam melhor jogar ela na estrada. A gente não jogou ela na estrada. Ela desceu para ir no banheiro. E quando voltamos, ela não estava mais lá. Numa estrada sem posto, sem banheiro, sem nada. Júlia percebeu que tinha se contradito. Me passa essa velha, eu quero falar com ela. Não, ela está dormindo e não vou acordar ela para ouvir suas mentiras. Você não tem direito de ficar com ela, ela é família nossa. Família não abandona família numa estrada. Você vai se arrepender disso, a gente vai chamar a polícia. Ótimo, chama, eu vou adorar contar para a polícia como vocês abandonaram uma idosa vulnerável. Júlia desligou na cara de Camila. Camila ficou olhando para o telefone, o coração disparado. Ela tinha acabado de se meter numa confusão enorme, mas não se arrependia. Na manhã seguinte, Helena acordou desorientada. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. Quando viu Camila entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã, ela relaxou. Bom dia, Dona Helena. Trouxe café, pão, frutas. A senhora precisa comer. Você é um anjo. Longe disso. Só sou uma pessoa que não consegue ver injustiça e ficar de braços cruzados. Enquanto Helena comia, Camila contou sobre a ligação com Júlia. Ela estava mentindo, Dona Helena, e mentindo muito mal. Eles planejaram isso. Helena balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Por que meu filho faria isso comigo? O que eu fiz para merecer? A senhora não merece nada disso, e a gente vai provar o que eles fizeram. Como? Primeiro, a gente vai no posto de polícia registrar um boletim de ocorrência. Abandono de idoso é crime. Mas ele é meu filho. Eu não quero que ele vá preso. Camila se sentou na cama ao lado de Helena. Dona Helena, eu entendo que a senhora ama seu filho, mas o que ele fez é inaceitável. E se a gente não fizer nada, ele vai continuar achando que pode fazer isso. E se ele me odiar ainda mais? Se ele te odeia por proteger seus próprios direitos, então ele não merece seu amor. Helena ficou em silêncio, processando as palavras de Camila. Mas eu não tenho dinheiro para advogado. Não precisa, tem defensoria pública. E eu vou com a senhora, não está sozinha nisso. Mais tarde naquele dia, Camila e Helena foram à delegacia. O delegado que as atendeu era um homem de uns 50 anos, expressão séria, mas gentil. Então a senhora está me dizendo que seu filho a abandonou numa estrada? Ele perguntou para Helena. Sim, senhor. Ele disse que ia buscar mantimentos num posto e me deixou esperando, mas nunca voltou. E quanto tempo a senhora ficou lá? Mais de 4 horas, até essa moça me encontrar. O delegado olhou para Camila. E a senhora é? Camila Santos, sou enfermeira. Estava voltando do trabalho quando vi Dona Helena no acostamento. E decidiu trazê-la para sua casa? Sim, ela não tinha para onde ir. O delegado anotou tudo cuidadosamente. Isso é um caso sério. Abandono de idoso pode dar de 6 meses a 3 anos de prisão, além de multa. A senhora tem certeza que quer fazer essa denúncia? Ele perguntou para Helena. Helena olhou para Camila, que acenou com a cabeça, dando força. Então Helena se virou para o delegado. Tenho certeza. Eu não quero que ele vá preso, mas quero que ele entenda que o que fez foi errado. Entendo. Vou abrir um inquérito. Vamos precisar ouvir seu filho também. A senhora tem o endereço onde ele está? Helena deu o endereço da casa alugada em Balneário das Dunas.
Vou enviar uma equipe lá. E vou precisar que a senhora fique disponível caso precisemos de mais informações. Eu vou estar na casa da Camila. Quando saíram da delegacia, Helena estava visivelmente abalada. Eu não acredito que fiz isso. Denunciei meu próprio filho. A senhora fez o certo. Ele precisa aprender que suas ações têm consequências. Naquela noite, o telefone de Helena tocou. Era Roberto. Camila pegou o telefone e colocou no viva voz, fazendo sinal para Helena ficar quieta. Alô? Camila atendeu. Quem é você e o que você quer com minha mãe? Roberto estava furioso. Eu sou a pessoa que encontrou sua mãe abandonada numa estrada. Diferente de você, eu não deixo idosos para morrer. Minha mãe não estava abandonada. Foi um mal-entendido. Mal-entendido que durou mais de 4 horas. Ela desceu do carro e não disse para onde ia. Quando percebemos já era tarde. Mentira. A polícia já está investigando. E acredite, eles vão descobrir a verdade. Polícia? Vocês chamaram a polícia? Roberto estava em pânico agora. Claro. Abandono de idoso é crime. Ou você não sabia? Eu vou buscar minha mãe. Ela não fica mais com você. Sua mãe está aqui por vontade própria. E se você aparecer aqui, eu chamo a polícia de novo. Roberto desligou. Helena estava pálida. Ele vai vir aqui. Deixe ele vir. A gente está preparada. Mas Camila não tinha ideia do que estava por vir. 2 dias depois da denúncia, Roberto apareceu na porta de Camila. Não estava sozinho. Havia um homem de terno ao seu lado. Eu vim buscar minha mãe, Roberto anunciou, tentando parecer autoritário. Camila cruzou os braços, bloqueando a entrada. Sua mãe não quer ir com você. Eu sou filho dela, tenho direitos. O homem de terno deu um passo à frente. Sou o Dr. Márcio Andrade, advogado do Sr. Roberto. A senhora está cometendo um crime ao reter a senhora Helena contra a vontade da família. Eu não estou retendo ninguém. Dona Helena está aqui porque quer. Então deixe-nos falar com ela. Camila hesitou. Helena estava no quarto, tremendo de medo, desde que viram o carro de Roberto estacionar. Espera aqui. Camila voltou para dentro e foi até o quarto. Dona Helena, o Roberto está aí com um advogado. Eles querem falar com a senhora. Mas só se a senhora quiser. Helena estava sentada na cama, as mãos entrelaçadas, pálida. Eu não quero vê-lo. Não depois do que ele fez. Então a senhora não vai. Eu resolvo isso. Camila voltou para a porta. Ela não quer falar com vocês. Por favor, saiam da minha propriedade. Isso é uma farsa. Roberto explodiu. Você lavou a cabeça dela, fez ela acreditar em mentiras sobre mim. As únicas mentiras aqui são as suas. Você abandonou sua mãe numa estrada e agora vai ter que responder por isso. O advogado interveio novamente. Senhora, você claro, se não liberarem a senhora Helena imediatamente, entraremos com uma ação de busca e apreensão. Busca e apreensão de uma pessoa? Ela não é um objeto. É uma forma de falar, mas temos meios legais de reaver a custódia. Foi quando uma voz veio de trás de Camila. Ninguém vai ter minha custódia porque eu sou uma pessoa adulta e lúcida. Era Helena. Ela tinha saído do quarto e agora estava ao lado de Camila, apesar das pernas trêmulas. Roberto arregalou os olhos. Mãe? Não me chama de mãe. Mães são cuidadas, não abandonadas como lixo na beira da estrada. Eu não abandonei você. Foi um mal-entendido. Roberto, eu criei você. Eu te conheço. Sei quando você está mentindo. A voz de Helena estava ficando mais forte. Você planejou isso. Você e a Júlia. Vocês queriam se livrar de mim. Isso não é verdade. Então por que você não voltou? Por que não atendeu meu telefone? Por que só apareceu aqui depois que a polícia foi atrás de você? Roberto não tinha resposta. O advogado tentou intervir novamente. Senhora Helena, com todo respeito, a senhora precisa de cuidados que uma desconhecida não pode prover. Seu filho está disposto a levá-la de volta, a cuidar da senhora adequadamente. Agora ele tá, porque a polícia está investigando. Helena se manteve firme. Mas eu não vou voltar. Prefiro ficar aqui, onde sou tratada com dignidade. Mãe, pelo amor de Deus, sou seu filho. Filho não faz o que você fez. Roberto estava perdendo a compostura. Suas mãos tremiam, o rosto estava vermelho. Você sempre foi teimosa, sempre soube como me fazer sentir culpado, mas eu não vou cair nessa de novo. Sentir culpado? Helena deu um passo à frente, apesar do medo. Você deveria se sentir culpado.
Eu vendi minha casa para te ajudar. Te dei 250 mil reais. E você me retribui me jogando fora quando o dinheiro acabou. Aquele dinheiro era seu. Era sua obrigação nos ajudar. Obrigação? Helena gritou, e era a primeira vez que Camila havia levantar a voz. A única obrigação que eu tinha era te criar, te educar, te amar. E eu fiz tudo isso. Trabalhei feito louca para te dar tudo. E você acha que eu tinha a obrigação de te dar minha casa? Roberto ficou em silêncio, percebendo que tinha falado demais. O advogado, vendo que a situação estava fugindo do controle, tentou uma última cartada. Senhora Helena, com todo respeito, a senhora tem recursos financeiros para se sustentar aqui? Tenho minha pensão, que é de quanto? Um salário mínimo. E a senhora acha que isso é suficiente? A senhora tem diabetes, pressão alta, precisa de remédios caros, consultas médicas. Como vai pagar por tudo isso? Foi Camila quem respondeu. Isso não é problema seu. Dona Helena vai ficar aqui e vai ter todo o suporte que precisa. E quem é a senhora para fazer essas promessas? Alguém que tem coração, coisa que vocês claramente não têm. Roberto deu um passo ameaçador em direção a Camila. Você não sabe com quem está mexendo. Roberto! Helena se colocou entre eles. Chega, vá embora. Volta para sua família, para o seu filho, para sua esposa. E deixa eu em paz. Você vai se arrepender disso, mãe. Quando você precisar de ajuda de verdade, quando precisar de cirurgia, de internação, não vem me procurar. Pode deixar. Eu prefiro morrer sozinha do que te dever mais alguma coisa. Roberto olhou para a mãe por um longo momento. Havia algo em seus olhos. Arrependimento? Raiva? Vergonha? Camila não conseguia decifrar. Então ele virou as costas e foi embora, o advogado seguindo atrás. Assim que eles saíram, Helena desabou. Literalmente. Suas pernas cederam e ela caiu. Camila a segurou antes que batesse no chão. Dona Helena, fica comigo. Helena estava consciente, mas claramente em choque. Camila a levou para o sofá e pegou água com açúcar. Bebe isso, devagar. Gabriel, que tinha assistido tudo de longe, veio correndo. Mãe, a Dona Helena vai ficar bem. Vai, filho, ela só precisa descansar. Mas Camila estava preocupada. O estresse tinha sido demais para Helena, e ela tinha certeza que isso estava afetando sua saúde. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Camila ficou acordada pensando. Ela tinha se metido numa situação complicada. Roberto tinha recursos, tinha um advogado, tinha meios de complicar a vida delas. E ela? Ela era uma enfermeira, com um salário modesto, uma casa pequena, um filho para criar. Mas quando olhou para o quarto onde Helena dormia, quando pensou em tudo que a idosa tinha passado, Camila soube que não podia desistir. Seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Camila Santos? Sim. Meu nome é Beatriz. Sou filha da Helena. Camila ficou tensa imediatamente. Como conseguiu meu número? A polícia me ligou. Estão investigando meu irmão. Eles me deram seu contato. E o que você quer? Quero falar com minha mãe. Ela está dormindo. Então quero ir aí amanhã. Posso? Camila não sabia se isso era uma boa ideia, mas Helena tinha mencionado que ela e a filha não se falavam. Talvez fosse hora de mudar isso. Pode, mas se você vier aqui para magoar ela, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Beatriz deu uma risada baixa. Relaxa, eu não sou o Roberto. Eu vim para ajudar. E agora? Será que Beatriz realmente quer ajudar? Ou é mais uma armadilha? Na manhã seguinte, Beatriz chegou às 10 horas em ponto. Era uma mulher de uns 45 anos, cabelos curtos e bem cortados, roupas elegantes, mais discretas, ar de quem estava acostumada a resolver problemas. Camila a recebeu na porta, avaliando-a com cuidado. Você é a Beatriz? Sou. E você deve ser a Camila, a mulher que meu irmão está chamando de sequestradora. Ele disse isso? Disse, mas eu conheço meu irmão. Sei quando ele está mentindo. Beatriz estendeu a mão. Obrigada por cuidar da minha mãe. Camila apertou a mão dela, surpresa pela sinceridade. Ela está no quintal com meu filho. Eles estão regando as plantas. Quando Beatriz viu Helena, suas pernas vacilaram. A mãe estava mais magra,
mais frágil do que ela lembrava. Fazia 3 anos que não se viam. Mãe! Helena virou o rosto e ficou pálida. Beatriz! As duas mulheres ficaram se olhando por um longo momento. Então Beatriz começou a caminhar em direção à mãe, e Helena deixou o regador cair no chão. Elas se abraçaram no meio do quintal, ambas chorando. Minha filha! Minha filha! Helena repetia, segurando o rosto de Beatriz entre as mãos. Mãe, me desculpa por ter ficado longe tanto tempo. Não, filha, a culpa foi minha. Eu te magoei. Eu escolhi o Roberto. Não importa mais, mãe. Nada disso importa. Camila e Gabriel se afastaram discretamente, deixando mãe e filha terem seu momento. Mais tarde, as 4 se sentaram na pequena sala. Beatriz tinha trazido sacolas cheias de coisas, remédios, roupas novas para Helena, frutas, alimentos. Eu trouxe os remédios que a mãe usa. São caros, mas eu tenho condições de pagar. Beatriz explicou para Camila. Beatriz, você não precisa. Helena começou. Preciso sim, mãe. Eu deveria estar fazendo isso há anos. Beatriz se virou para Camila. A polícia me contou o que o Roberto fez. Eu não consigo acreditar, mas ao mesmo tempo, consigo. Ele sempre foi egoísta, mas eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Ele está com medo de ir preso, Camila disse. Por isso trouxe um advogado ontem. Eu sei, ele me ligou pedindo que eu convencesse a mãe a retirar a queixa. E você vai fazer isso? Helena perguntou apreensiva. Não, ele precisa aprender. Aliás, Beatriz tirou alguns papéis da bolsa. Eu trouxe isso. São cópias das escrituras da casa que você vendeu, mãe, e da casa que o Roberto comprou com seu dinheiro. Por que você tem isso? Porque quando você vendeu a casa, eu fiquei desconfiada. Pedi para um amigo advogado investigar e descobri algumas coisas interessantes. Helena se inclinou para a frente. Que coisas? A casa que o Roberto comprou vale 500 mil reais, não os 250 que você deu a ele. Ele usou seu dinheiro como entrada e financiou o resto. Mas ele disse que o dinheiro seria suficiente. Ele mentiu. E tem mais. Você sabia que ele colocou a Júlia como única proprietária da casa? Helena regalou os olhos. O quê? Mas ele disse que colocaria no nome dele. Mentiu de novo. A casa está integralmente no nome da Júlia. Se eles se separarem, ele não leva nada. E você também não. Camila estava começando a entender a gravidade da situação. Espera. Então Dona Helena deu 250 mil reais para o filho, e ele usou esse dinheiro para comprar uma casa, no nome da esposa. Exatamente. Beatriz confirmou. E tem mais. A Júlia tem um histórico. Ela já foi casada 2 vezes antes, e nas 2 vezes ficou com tudo na separação. Ela é uma aproveitadora profissional. Meu Deus! Helena cobriu a boca com as mãos. O Roberto sabe disso? Eu tentei avisar ele quando eles começaram a namorar. Ele não quis me ouvir. Disse que eu estava com ciúmes, que era inveja. E agora? Agora ele está casado com ela há 5 anos, tem um filho e está preso. Literalmente. Camila processou todas essas informações. E o que a gente pode fazer com essas informações? Beatriz sorriu. E era um sorriso que não chegava aos olhos. Muita coisa. Primeiro podemos entrar com uma ação de reparação de danos. Minha mãe deu dinheiro acreditando que seria coproprietária da casa. Ela foi enganada. Mas eu não quero processar meu filho, Helena protestou. Mãe, não é sobre processar. É sobre garantir seus direitos. Você tem direito a uma parte daquela casa. E se o Roberto não reconhecer isso, a justiça vai fazer ele reconhecer. Beatriz está certa, Dona Helena. Camila apoiou. A senhora precisa se proteger, principalmente agora que não mora mais com eles. Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos enrugadas. Eu criei aquele menino. Dei tudo para ele. E ele me traiu dessa forma. Eu sei que dói, mãe. Mas você não tá sozinha. Tem a Camila, tem a mim, tem o Gabriel. Beatriz pegou a mão da mãe. E eu quero que você venha morar comigo, em São Paulo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Morar com você? Helena repetiu, incrédula. Sim, tenho um apartamento grande, 3 quartos. Um deles pode ser seu. Trabalho o dia inteiro, mas tenho condições de contratar alguém para ficar com você, te levar nas consultas, te ajudar com o que precisar. Helena começou a chorar novamente. Você me quer lá? Sempre quis, mãe. Fui eu quem me afastei porque estava magoada, mas isso acabou. Eu te amo e quero te ter por perto. Camila sentiu um aperto no peito. Era lindo ver mãe e filha se reconciliando,
mas ao mesmo tempo sentia que estava prestes a perder alguém que, em tão pouco tempo, tinha se tornado importante para ela. Como se lendo seus pensamentos, Helena se virou para Camila. Mas a Camila, ela me acolheu quando eu não tinha ninguém. E eu sou eternamente grata a ela, Beatriz disse, olhando para Camila com sinceridade. Você fez pela minha mãe o que eu deveria ter feito, e eu nunca vou esquecer isso. Dona Helena, a decisão é sua, Camila disse, engolindo as lágrimas. Eu vou apoiar o que a senhora decidir. Helena olhou de uma para a outra, dividida. Eu preciso pensar. Claro, mãe, sem pressão. Beatriz se levantou. Vou ficar na cidade por alguns dias. Fiquei num hotel aqui perto. Podemos passar um tempo juntas, conversar. Você pode conhecer melhor a situação antes de decidir. Depois que Beatriz saiu, Helena ficou quieta o resto do dia. Camila respeitou seu silêncio, mas estava preocupada. À noite, quando colocou Gabriel para dormir, Camila foi até o quarto de Helena e bateu na porta. Dona Helena, posso entrar? Pode, filha. Helena estava sentada na cama, segurando uma foto antiga. Camila reconheceu. Era a foto que estava na malinha de Helena. Uma família feliz. Helena, o marido e 2 crianças pequenas, Roberto e Beatriz. Família é tão complicado, Helena murmurou. Camila se sentou ao lado dela. Mas também pode ser lindo, como o que eu vi hoje entre a senhora e a Beatriz. Ela está tão diferente, tão madura, tão forte. Ela cresceu e acho que perdeu muito tempo longe da senhora. Ela realmente quer consertar isso. Mas e você? E o Gabriel? Vocês foram tão bons comigo? E vamos continuar sendo, mesmo que a senhora vá para São Paulo. A gente pode se visitar, conversar por telefone. Não é a mesma coisa. Não, mas talvez seja o que é melhor para a senhora. Beatriz tem condições de te dar cuidados que eu não tenho. Médicos melhores, remédios, conforto. Mas ela tem seu amor? Tem a inocência do Gabriel? Tem essa sensação de família que eu encontrei aqui? Camila sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Eu não sei, dona Helena, mas acho que ela vai tentar. E acho que vocês merecem essa segunda chance. Helena abraçou Camila e as 2 choraram juntas. Nos dias seguintes, Beatriz visitou Helena todos os dias. Levava ela para passear, para almoçar, conversavam por horas. Camila via o brilho voltando aos olhos de Helena, e seu coração se dividia entre felicidade por ela e tristeza pela despedida que sabia estar chegando. Uma semana depois, Helena tomou sua decisão. Eu vou para São Paulo com a Beatriz. Camila engoliu o choro e sorriu. Eu acho que é a decisão certa. Mas eu quero que vocês me visitem, e eu vou voltar para visitar vocês também. Isso não é um adeus, é um até logo. Promete? Promete. No dia da partida, Gabriel chorou. Ele tinha se apegado a Helena, chamava ela de vovó, contava histórias para ela antes de dormir. Vovó Helena, não vai! Ele soluçou, agarrado à idosa. Eu preciso ir, meu anjo, mas vou voltar, e você pode me ligar sempre que quiser. Promete que não vai esquecer de mim? Nunca. Você vai estar aqui. Helena colocou a mão no próprio peito, no meu coração, para sempre. Beatriz abraçou Camila antes de entrar no carro. Obrigada. De verdade. Você salvou minha mãe e de certa forma salvou minha relação com ela também. Cuida bem dela. Vou cuidar. Prometo. E então elas foram embora. Camila e Gabriel ficaram na calçada, acenando até o carro desaparecer na esquina. Naquela noite, a casa pareceu vazia. O quarto de hóspedes estava limpo, organizado, mas sem vida. Camila sentou na cama onde Helena tinha dormido e deixou as lágrimas finalmente caírem. Ela tinha feito a coisa certa. Tinha ajudado Helena a se reconectar com a filha, a ter uma vida melhor. Mas isso não tornava a despedida menos dolorosa. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Helena. Já com saudade. Você e o Gabriel são anjos na minha vida. Obrigada por tudo. Te amo. Camila sorriu através das lágrimas e respondeu. A gente também te ama, vovó Helena. Mas a história não terminaria ali. Porque 3 semanas depois, Camila recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. O que será que aconteceu agora? Continue comigo. A ligação veio num sábado à tarde. Camila estava limpando a casa quando o telefone tocou. Era Beatriz, e sua voz estava tensa. Camila, preciso da sua ajuda. O que aconteceu? A dona Helena está bem? Fisicamente sim, mas emocionalmente,
Aconteceu uma coisa. Camila sentou no sofá, o coração já apertado. Me conta. O Roberto apareceu aqui, ontem, com a Júlia e o Caio. Como eles descobriram onde vocês estavam? Não sei, mas eles descobriram. E o Roberto, ele implorou para falar com a mãe. E ela falou? Falou. E ele chorou, Camila. Chorou muito. Disse que estava arrependido, que tinha feito a pior coisa da vida dele, que não conseguia dormir pensando no que fez. E você acredita nele? Beatriz suspirou do outro lado da linha. Eu não sei. Parte de mim quer acreditar, mas outra parte lembra de tudo que ele fez, de como ele manipulou a mãe. E a dona Helena? O que ela disse? Ela perdoou ele, Camila. Camila ficou em silêncio, processando. Ela perdoou? Sim. Disse que ele é o filho dela, que cometeu um erro terrível, mas que todos merecem uma segunda chance. E você, concorda com isso? Eu não sei. Por um lado entendo a mãe, por outro tenho medo que ele esteja só tentando fugir das consequências legais. As investigações ainda estão acontecendo? Estão. O delegado disse que mesmo que a mãe perdoe, o Estado pode prosseguir com o caso. Abandono de idoso é crime contra a pessoa, não contra a propriedade. E o que você quer que eu faça? Queria a sua opinião. Você passou tempo com a mãe, conhece a situação. Você acha que ela deveria dar essa segunda chance para o Roberto? Camila pensou com cuidado antes de responder. Beatriz, eu acho que essa decisão só cabe à sua mãe. Ela é quem sabe o que está no coração dela. Mas se você me perguntar se eu confiaria no Roberto, eu diria que ações falam mais alto que palavras. Ele pode estar arrependido, mas arrependimento não muda o que ele fez. Ele precisa provar que mudou. Como? Assumindo responsabilidade, devolvendo o dinheiro que deve para sua mãe, respeitando as decisões dela, mostrando com atitudes que tá diferente. Eu falei exatamente isso para a mãe, e sabe o que ela respondeu? Que já perdoou o dinheiro, que não importa mais. Mas importa, Beatriz. Não é sobre o dinheiro, é sobre justiça. É sobre ele reconhecer que errou. Eu sei, mas ela é tão boa, sabe? Tão disposta a perdoar, a seguir em frente. Às vezes acho que ela é boa demais. Ser boa não é defeito, mas também não pode significar ser passada para trás. Depois da ligação, Camila ficou pensativa o resto do dia. Ela entendia Helena, também tinha um coração perdoador, mas havia limites, e Roberto tinha ultrapassado todos eles. 2 semanas depois, Helena ligou diretamente para Camila. Filha, preciso conversar com você. Oi, dona Helena, que saudade, como a senhora está? Estou bem, mas confusa. Muito confusa. Sobre o Roberto? Sim. Ele tem vindo aqui toda semana. Traz flores, presentes para o Gabriel, até ofereceu pagar uns tratamentos médicos para mim. E como a senhora se sente com isso? Dividida. Parte de mim quer acreditar que ele mudou, mas outra parte tem medo de ser enganada de novo. Dona Helena, posso ser sincera? Por favor. Eu acho que a senhora precisa fazer o Roberto provar que mudou. Perdão não significa esquecer o que aconteceu. Não significa voltar a confiar automaticamente. Confiança se reconstrói aos poucos, com atitudes consistentes. Mas ele é meu filho. Eu deveria acreditar nele. A senhora pode acreditar na possibilidade de mudança dele, mas proteja seu coração e seus direitos. Sobre isso, Helena hesitou. A Beatriz quer processar ele. Diz que é para garantir meus direitos sobre o dinheiro que dei para ele. Mas eu não sei. Não quero criar mais conflito na família. Dona Helena, a família já estava em conflito. A Beatriz só quer garantir que a senhora não seja prejudicada de novo. Mas o Roberto disse que se a gente processar ele, ele vai se afastar de novo. Que não vai aceitar ser tratado como criminoso pela própria família. Camila sentiu a raiva crescer. Dona Helena, com todo respeito, isso é manipulação. Ele está tentando fazer a senhora se sentir culpada por proteger seus direitos. Você acha? Tenho certeza. Um filho que realmente mudou não faria ameaças. Ele aceitaria as consequências de suas ações. Helena ficou em silêncio por um momento. Você tem razão. Você tem razão. Por que é tão difícil enxergar isso? Porque ele é seu filho, e a senhora o ama. É natural querer acreditar no melhor das pessoas que amamos. Depois da ligação, Camila conversou com Gabriel sobre tudo. Mãe, você acha que o tio Roberto mudou mesmo? O menino perguntou. Eu não sei, filho. Mas acho que a vovó Helena precisa ser cuidadosa. Eu também acho. Eu não gostei dele. Ele foi muito mal com a vovó. Camila sorriu. Seu filho, com apenas 8 anos, tinha uma clareza que muitos adultos perdiam. Um mês depois,
Beatriz ligou novamente. Dessa vez, sua voz estava diferente. Havia uma determinação nela que não estava antes. Camila, eu tomei uma decisão. Qual? Vou processar o Roberto mesmo sem o consentimento da minha mãe. Ela pode estar disposta a perdoar, mas eu não. Não enquanto ele não devolver o que é dela por direito. E sua mãe sabe? Sabe. Não está feliz, mas entende. E no fundo acho que ela concorda. Só tem medo de admitir. O que você está pedindo no processo? Parte da casa. Metade do valor da contribuição da minha mãe. Com correção monetária. Dá uns 150 mil reais. E você acha que vai ganhar? Meu advogado disse que temos um caso forte. Minha mãe foi induzida a erro. Acreditou que seria coproprietária. Isso configura estelionato familiar. Como o Roberto reagiu? Ficou furioso, ligou para a mãe chorando, dizendo que a gente estava destruindo a família, que ele ia perder a casa, que o filho dele ia sofrer. Mas ele não pensou nisso quando abandonou a mãe de vocês numa estrada. Exatamente o que eu disse, mas ele continua se fazendo de vítima. E a Júlia? Ah, ela... Beatriz deu uma risada amarga. Ela apareceu aqui também. Tentou convencer a mãe a não processar. Disse que eram família, que precisavam se unir, blá, blá, blá. Quando a mãe não cedeu, ela mostrou a verdadeira face. Começou a gritar, a xingar, disse que a mãe era uma velha ingrata que só queria estragar a vida deles. Meu Deus! Foi aí que a mãe finalmente enxergou quem a Júlia realmente é. E sabe o que ela fez? O quê? Pediu para Júlia sair. Disse que não aceitava ser desrespeitada na casa da própria filha. Foi lindo, Camila, você devia ter visto. Camila sorriu, orgulhosa de Helena. Ela está ficando mais forte. Está, graças a você. Você foi a primeira pessoa a mostrar para ela que ela merecia respeito, e isso mudou tudo. 3 meses se passaram. O processo contra Roberto avançava lentamente. Helena tinha ido 2 vezes visitar Camila e Gabriel, e cada visita era uma festa. Gabriel corria pela casa mostrando suas notas boas da escola, seus desenhos novos, seus brinquedos. Em uma dessas visitas, Helena trouxe notícias. O Roberto... Ele ofereceu um acordo. Que tipo de acordo? Ele devolve 100 mil reais para mim e a gente encerra o processo. Isso é menos do que vocês estavam pedindo. Eu sei. Mas a Beatriz acha que é melhor aceitar, ganhar algo do que arriscar perder tudo no tribunal. E a senhora? O que acha? Helena pensou por um momento. Eu acho que aceito. Não é sobre o dinheiro, Camila, nunca foi. É sobre ele reconhecer que errou. E ao oferecer o acordo, de certa forma ele está reconhecendo. E o caso criminal, o abandono. O delegado disse que vai arquivar. Disse que eu estou bem cuidada, que não há risco de reincidência e que o sistema judicial está sobrecarregado. Então, acabou? Acabou. Ou melhor, está começando. Um novo capítulo. A senhora ainda fala com o Roberto? Falo. 1 vez por semana. Conversas curtas, educadas. Não é como era antes. E talvez nunca seja. Mas é um começo. E a senhora está feliz em São Paulo? Helena sorriu, e era um sorriso genuíno. Estou. A Beatriz é maravilhosa. Cuida de mim, me respeita, me inclui nas decisões. Tenho uma cuidadora linda, uma moça chamada Rosana que virou minha amiga. Faço fisioterapia 2 vezes por semana. Minhas taxas estão controladas. Então valeu a pena. Valeu. Mas nada disso teria acontecido se você não tivesse parado naquela estrada. Se você não tivesse me dado abrigo quando eu mais precisava. Camila pegou a mão de Helena. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não. Você fez o que poucos fariam. E eu vou ser eternamente grata. Mas essa gratidão estava prestes a se manifestar de uma forma que Camila nunca imaginaria. 6 meses depois do dia em que encontrou Helena na estrada, a vida de Camila tinha voltado ao normal. Trabalho, Gabriel, casa, rotina. Mas algo tinha mudado dentro dela. Uma sensação de propósito que antes não existia. Uma noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Camila estava assistindo TV quando seu celular tocou. Era Beatriz. Oi, Beatriz, tudo bem? Oi, Camila. Sim, está tudo bem. Na verdade, tem uma novidade. Boa ou ruim? Depende do ponto de vista. Beatriz parecia estar sorrindo. O acordo com o Roberto foi concluído.
Minha mãe recebeu os 100 mil reais. Que bom, deve ser um alívio. E ela decidiu fazer algo com esse dinheiro. O quê? Ela quer investir metade em você. Camila ficou sem palavras por alguns segundos. Como assim, investir em mim? Ela quer te ajudar a montar algo, um negócio, uma clínica, sei lá. Ela disse que você é enfermeira, que poderia ter seu próprio consultório ou algo do tipo. Beatriz, eu não posso aceitar isso. Era exatamente o que eu disse para ela, mas ela foi irredutível. Disse que você salvou a vida dela, literalmente, e que quer retribuir de alguma forma significativa. Mas 50 mil reais é muito dinheiro. Para ela não é sobre o valor, é sobre gratidão, é sobre reconhecer que você, uma desconhecida, fez por ela o que a própria família não fez. Camila estava com lágrimas nos olhos. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita e começa a pensar no que você quer fazer. Minha mãe vai ligar para você amanhã para conversar sobre os detalhes. Camila passou a noite acordada, pensando, 50 mil reais. Era dinheiro suficiente para mudar sua vida. Mas como? O quê? Na manhã seguinte, Helena ligou. Bom dia, filha. A Beatriz te contou? Contou, dona Helena, mas eu não posso aceitar. Pode e vai. Helena foi firme. Camila, esse dinheiro veio de uma situação ruim, do erro do meu filho, mas ele pode se transformar em algo bom, algo que ajude outras pessoas, e eu sei que você vai usar ele para isso. Mas eu não sei nem por onde começar. Então vamos pensar juntas. O que você sempre quis fazer? Qual é seu sonho? Camila pensou. Ela nunca tinha se permitido sonhar muito, sempre focada em sobreviver, em dar o básico para o Gabriel. Eu sempre quis ter uma clínica de cuidados domiciliares, para idosos. Um lugar onde eles possam receber cuidados profissionais em casa, com dignidade. Então é isso que você vai fazer. Mas, dona Helena, 50 mil reais não é suficiente para montar uma clínica. É suficiente para começar, para se formalizar, para comprar equipamentos básicos, para fazer divulgação. O resto você constrói aos poucos. A senhora tem certeza? Absoluta. E mais, eu quero ser sua sócia. Não só no papel, mas de verdade. Quero ajudar a pensar o negócio, dar opinião, ser parte disso. Mas a senhora mora em São Paulo. E você tem telefone, internet, pode me mandar fotos, vídeos, a gente dá um jeito. E assim começou uma nova jornada. Camila formalizou a empresa Cuidar com Amor Serviços de Enfermagem Domiciliar. Comprou equipamentos, contratou uma contadora, criou um site simples. Os primeiros meses foram difíceis. Poucos clientes, muitas contas. Camila começou a duvidar se tinha feito a escolha certa. Mas então, algo aconteceu. Um de seus primeiros clientes, um senhor de 80 anos com Alzheimer, era cuidado por uma filha exausta. Camila não apenas cuidava do idoso, mas também apoiava a filha, ensinava técnicas, oferecia suporte emocional. A filha ficou tão grata que postou sobre os serviços de Camila em um grupo de Facebook local. O post viralizou. De repente, Camila tinha mais pedidos do que conseguia atender sozinha. Dona Helena, eu vou precisar contratar alguém. Camila ligou empolgada. Então contrata, seu negócio está crescendo. Camila contratou 2 enfermeiras auxiliares, depois mais uma. Em 6 meses, tinha uma equipe de 6 pessoas. Em 1 ano, 10. A clínica Cuidar com Amor se tornou referência na cidade. Camila era conhecida não apenas pela competência profissional, mas pelo cuidado genuíno que tinha com cada paciente. Uma tarde, ela estava em uma visita domiciliar quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Camila Santos? Sim? Meu nome é Ricardo Moura, sou produtor de um programa de TV. Estamos fazendo uma matéria sobre pessoas que fazem a diferença em suas comunidades, e seu nome foi indicado várias vezes. Camila quase deixou cair o telefone. Como assim indicado? Temos recebido mensagens de famílias que você atendeu, todas falando sobre como você não apenas cuida dos idosos, mas realmente se importa. Gostaríamos de fazer uma entrevista com você. Eu não sei. Por favor, considere. Sua história pode inspirar outras pessoas, e pelo que me contaram, tem uma história especial envolvendo uma idosa que você encontrou abandonada numa estrada? Camila respirou fundo. Tem sim. Gostaríamos de contar essa história, com sua permissão e da idosa também, claro.
Camila conversou com Helena, que ficou empolgada com a ideia. Vai, filha, isso pode ajudar outros idosos, pode fazer as pessoas pensarem antes de abandonar seus pais. A entrevista foi ao ar 3 semanas depois. Camila contou toda a história, como encontrou Helena, como a acolheu, como isso mudou sua vida. Helena participou por videochamada de São Paulo, contando sua versão. A repercussão foi enorme. O site da clínica de Camila quase caiu com tantos acessos. Dezenas de pessoas entravam em contato querendo contratar os serviços, outras querendo doar, ajudar, fazer parte. Mas o mais impactante foram as mensagens de outros idosos, pessoas se sentindo abandonadas, esquecidas, querendo compartilhar suas histórias. Camila percebeu que havia uma epidemia silenciosa de abandono de idosos, e ela queria fazer algo a respeito. Dona Helena, eu tive uma ideia. Conta. E se a gente criasse um programa de acolhimento familiar? Conectar idosos que precisam de ajuda com famílias dispostas a acolher. Como assim? Tipo o que eu fiz com a senhora, mais estruturado, legalizado, com suporte profissional. Helena ficou em silêncio por um momento. Então disse, a voz emocionada. Isso seria lindo. Realmente lindo. Mas vai precisar de recursos, de advogados, de assistentes sociais. Então a gente consegue. Vamos atrás de patrocinadores, de parcerias com o governo, de ONGs. A gente consegue. E conseguiram. Com o dinheiro que sobrava do investimento inicial e com novas parcerias, lançaram o Projeto Acolher, um programa que conectava idosos em situação de vulnerabilidade com famílias previamente avaliadas. O primeiro idoso acolhido foi um senhor de 78 anos, cujos filhos moravam no exterior e não tinham condições de trazê-lo. A família que o acolheu era de um casal jovem sem filhos, que queriam fazer a diferença. Em 6 meses, o Projeto Acolher tinha ajudado 15 idosos. Em 1 ano, 43. Camila estava realizando algo maior do que havia sonhado. E tudo tinha começado naquele dia, naquela estrada, quando ela decidiu parar o carro e ajudar uma desconhecida. Mas ainda havia uma última surpresa que o destino guardava. 2 anos depois de encontrar Helena na estrada, Camila estava em seu escritório, agora uma sala ampla e bem equipada, quando recebeu uma visita inesperada. Era Roberto. Ela não o tinha visto desde aquele dia tenso em sua casa, quando ele tinha vindo com um advogado. Mas agora, parado na porta, ele parecia diferente, mais magro, mais velho, com uma expressão que misturava vergonha e determinação. Camila, eu posso falar com você? Camila hesitou, mas acenou para que ele entrasse. O que você quer? Roberto se sentou, as mãos nervosas no colo. Eu vim pedir desculpas. Desculpas? Sim, por tudo. Pelo que fiz com minha mãe, pelo jeito que tratei você naquele dia. Roberto, você não deve desculpas a mim, deve à sua mãe. Eu sei, e já pedi desculpas a ela, muitas vezes. Ela até me perdoou, parcialmente, mas eu sentia que precisava pedir desculpas a você também. Por quê? Porque você fez por minha mãe o que eu deveria ter feito, e em vez de ser grato, eu te tratei como inimiga. Camila estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação, mas havia algo genuíno ali. Roberto, por que você abandonou sua mãe naquela estrada? Ele fechou os olhos, como se a pergunta doesse fisicamente. Porque eu sou um covarde. Porque a Júlia ficou no meu ouvido dizendo que minha mãe era um peso, que estava atrapalhando o nosso casamento, que a gente nunca ia ter paz enquanto ela morasse com a gente. E você acreditou? Pior, eu concordei. Eu também estava cansado. Cansado de ouvir as reclamações da Júlia, cansado de me sentir culpado toda vez que olhava para minha mãe. Então, quando a Júlia sugeriu que a gente se perdesse da minha mãe durante a viagem, eu topei. Vocês planejaram isso? Roberto assentiu, as lágrimas começando a cair. Planejamos. A Júlia disse que se a gente deixasse ela longe o suficiente, alguma assistência social acabaria cuidando dela, que a gente ficaria livre sem ter que enfrentar diretamente. Mas vocês não pensaram que ela poderia morrer, ter um ataque cardíaco, ser atropelada, qualquer coisa? Pensamos. E mesmo assim fizemos. Roberto cobriu o rosto com as mãos. Eu vou carregar essa culpa pro resto da vida. Aquela imagem da minha mãe olhando pro carro e ir embora, ela me assombra toda noite. E a Júlia? Ela se arrepende? Roberto deu uma risada amarga. A Júlia se divorciou de mim. O quê? 6 meses depois de tudo. Ela pediu o divórcio. E como a casa estava no nome dela, você perdeu tudo. Perdi. A casa, a maior parte dos bens, tudo. Ela me deixou com uma mala, o carro e uma dívida enorme do divórcio. Camila não conseguiu sentir pena. Havia uma justiça poética ali. E agora? Onde você está morando? Num apartamento alugado. Pequeno. Periferia. Irônico, né?
Eu abandonei minha mãe com medo de ficar pobre cuidando dela e acabei pobre mesmo assim. E o Caio fica comigo nos fins de semana. A Júlia tem a guarda. E ela tá fazendo ele me odiar, dizendo que tudo o que aconteceu é culpa minha. Bem, é culpa sua. Eu sei. Roberto levantou os olhos. Por isso tô aqui. Não vim pedir sua compaixão. Vim pedir uma chance de fazer o certo. Que tipo de chance? Eu ouvi sobre o projeto Acolher. Sobre como você conecta idosos com famílias. Sim, eu quero ajudar. Voluntariamente. Não espero salário, não espero reconhecimento. Só quero fazer algo de bom. Algo que honre minha mãe. Mesmo que ela nunca saiba. Camila ficou em silêncio, ponderando. Roberto, o que você fez foi horrível. Imperdoável para muitos. Eu sei. Mas... Ela suspirou. Eu acredito em segundas chances. Ou não teria feito nada do que fiz. Vou aceitar sua ajuda. Mas com condições. Quais? Primeiro, você vai fazer terapia. Tem que entender o que te levou a fazer o que fez, para garantir que não vai repetir. Já estou fazendo. Segundo, você vai reconstruir seu relacionamento com sua mãe. Aos poucos, com respeito, sem pressão. Estou tentando. É difícil, mas estou. Terceiro, o primeiro erro. A primeira reclamação de qualquer idoso ou família, e você está fora. Sem discussão. Aceito. Todos. E assim Roberto começou a trabalhar como voluntário no projeto Acolher. No início apenas em tarefas administrativas, papelada, organização de arquivos. Mas aos poucos, conforme provava sua dedicação, Camila começou a dar tarefas mais responsáveis. Ele ajudava a fazer visitas de avaliação, conversava com famílias, e surpreendentemente era bom nisso. Talvez porque conhecia intimamente o lado escuro das relações familiares com idosos. Helena, quando soube, ficou dividida. Camila, você tem certeza disso? Dar uma chance pro Roberto? Não tenho certeza de nada, dona Helena, mas acho que todo mundo merece a chance de se redimir, inclusive seu filho. Ele te contou que a Júlia se divorciou dele? Contou. Parte de mim sente pena, mas outra parte acha que é o que ele merece. E qual parte tá vencendo? Helena pensou por um momento. A parte mãe, sempre a parte mãe. 6 meses depois, Roberto tinha se tornado peça essencial do projeto Acolher. Ele organizou um sistema de acompanhamento mais eficiente, conseguiu doações de empresas locais, até apareceu em algumas entrevistas falando sobre o projeto e sobre seu próprio erro. Foi em uma dessas entrevistas que ele falou publicamente pela primeira vez. Eu abandonei minha mãe numa estrada. Planejei isso friamente, junto com minha ex-esposa, e essa é a vergonha que vou carregar para o resto da vida. Mas hoje, trabalho no projeto Acolher, tentando garantir que outros idosos não passem pelo que minha mãe passou. Não é redenção. Redenção eu nunca vou ter, mas é um jeito de fazer algo de bom com o pior erro da minha vida. A entrevista viralizou. Muitas pessoas o atacaram, e com razão, mas outras reconheceram a coragem de admitir publicamente seu erro. E algo inesperado aconteceu. Outros filhos que tinham abandonado ou maltratado seus pais idosos começaram a entrar em contato. Alguns querendo se desculpar, outros querendo ajudar no projeto como forma de reparação. O movimento cresceu. De repente, o projeto Acolher não era apenas sobre conectar idosos com famílias. Era sobre reconectar famílias quebradas, sobre segundas chances, sobre redenção. Uma noite, Camila estava fechando o escritório quando o Roberto apareceu. Posso falar com você 1 minuto? Claro, eu só queria agradecer por me dar essa chance, por não me julgar eternamente pelo pior erro da minha vida. Roberto, eu ainda acho que você fez horrível, mas também acredito que as pessoas podem mudar. Você está provando isso. Será que algum dia minha mãe vai me perdoar de verdade? Não só dizer que perdoa, mas realmente sentir? Não sei, mas isso não pode ser o objetivo. O objetivo tem que ser fazer o certo, independente do perdão. Você é sábia. Não sou. Só aprendi na dor. Muito na dor. Roberto hesitou antes de perguntar a próxima coisa. E você? Você me perdoa? Camila pensou cuidadosamente. Eu não sei se perdoo, mas eu te respeito por estar tentando mudar. E isso já é alguma coisa. Roberto assentiu e foi embora. Camila ficou ali parada, pensando em como a vida era estranha. 2 anos atrás, ela era uma enfermeira lutando para sobreviver. Agora, ela tinha uma empresa próspera, um projeto social impactante, e estava ajudando não apenas idosos, mas também pessoas como Roberto a encontrarem redenção.
Tudo porque um dia ela parou o carro numa estrada. Mas a história ainda não tinha acabado. O destino guardava uma última surpresa. 3 anos depois de encontrar Helena, Camila recebeu um convite inesperado. Camila Santos, você está sendo homenageada pela Câmara Municipal como cidadã benemérita por seu trabalho com idosos. Ela quase deixou cair o telefone. Como assim homenageada? Seu trabalho com o Projeto Acolher tem impactado centenas de vidas. A cidade quer reconhecer isso oficialmente. A cerimônia seria em 1 mês. Camila contou para Helena, que insistiu em ir, mesmo tendo que viajar de São Paulo. Eu não perderia isso por nada nesse mundo. No dia da cerimônia, o plenário da Câmara estava lotado. Haviam idosos que Camila tinha ajudado, famílias do Projeto Acolher, colegas de trabalho, vizinhos. E no fundo, discreto, estava Roberto. Quando Camila subiu ao púlpito para receber a homenagem e fazer seu discurso, ela olhou para a plateia e sentiu uma emoção avassaladora. Eu não sei se mereço essa honra, ela começou, a voz embargada. Tudo o que eu fiz foi parar meu carro numa estrada há 3 anos. O resto foi consequência disso. Ela contou a história completa. Helena, chorando na primeira fila ao lado de Beatriz, acenou para ela. A dona Helena me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre escolha. É sobre estar presente nos momentos difíceis. E eu espero que o Projeto Acolher continue ensinando isso a outras pessoas. Depois da cerimônia, houve uma recepção. Camila estava conversando com algumas pessoas quando sentiu alguém tocar seu ombro. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos vermelhos de tanto chorar. Camila, meu nome é Márcia. Eu preciso te contar uma coisa. Claro, me conta. Há 2 anos, eu estava planejando fazer com minha mãe o que o Roberto fez com a dele. Eu ia deixar ela num asilo sem avisar, sumir, mudar de número. Camila ficou tensa. Mas aí eu vi a entrevista dele na TV, ouvindo ele falar sobre a culpa, sobre o arrependimento. Algo em mim mudou. Eu percebi que se eu fizesse aquilo, me tornaria ele. E eu não queria isso. E o que você fez? Sentei com minha mãe. Conversei de verdade. Disse que estava no limite, que precisava de ajuda. E ela entendeu. Hoje ela mora num asilo, mas é um lugar bom, que eu escolhi com ela. E eu visito toda semana. Nosso relacionamento melhorou muito. Márcia, que história linda. É graças a você e ao Roberto. Vocês salvaram não só a dona Helena, salvaram muitas outras famílias. Durante a noite, mais 3 pessoas contaram histórias parecidas. Filhos que quase cometeram o mesmo erro de Roberto, mas que mudaram de ideia ao verem as consequências. Quando Camila finalmente se sentou, exausta, mas feliz, Helena veio até ela. Orgulhosa de você, filha. Dona Helena, eu não fiz nada de especial. Fez sim. Você me deu dignidade quando eu tinha perdido tudo, e transformou isso numa missão de vida. Isso é por causa da senhora. A senhora me inspirou. Então somos um time. Helena sorriu. Beatriz se aproximou também. Camila, posso falar com você 1 minuto? Claro. Elas se afastaram um pouco do movimento. Eu queria te contar. Eu decidi me aposentar. Aposentar? Mas você é nova ainda. Tenho 48 e estava pensei em me mudar para cá, para ficar perto da minha mãe e para ajudar no Projeto Acolher. Sério? Sério. Trabalho há anos no RH de uma multinacional. Tenho experiência em gestão de pessoas, recrutamento, treinamento. Acho que posso contribuir. Beatriz, seria incrível. Mas você tem certeza? Largar tudo em São Paulo? São Paulo não é minha casa. Aqui é, onde está minha mãe. As duas se abraçaram. Quando a festa estava terminando, Camila procurou Roberto. Você veio. Claro, eu não perderia isso. Obrigada por tudo que você tem feito no projeto. Eu é que agradeço pela chance. Ele hesitou antes de continuar. Hoje minha mãe falou comigo. Falou? Sim, pela primeira vez em anos ela puxou conversa. Perguntou como eu estava, se o Caio estava bem. Foi breve, mas foi genuíno. E como você se sentiu? Com esperança. Pela primeira vez, senti que talvez algum dia possamos ter algum tipo de relacionamento de novo. 1 passo de cada vez. 1 passo de cada vez. Ele concordou. Naquela noite, quando Camila finalmente chegou em casa, Gabriel a recebeu com um abraço apertado. Mãe, você estava linda. Todo mundo tirou foto com você. Que vergonha, né? Ela riu. Não, é orgulho. Minha mãe é uma heroína. Eu não sou heroína, filho. Só sou uma pessoa tentando fazer o bem. Então todo mundo devia tentar ser que nem você. Camila abraçou seu filho, sentindo gratidão por tudo. Por Gabriel, por Helena, por Beatriz,
por todas as vidas que tinham se cruzado nessa jornada. Até por Roberto, de certa forma, porque ele estava provando que mudança era possível. No dia seguinte, Camila acordou com uma mensagem de Helena. Filha, preciso te contar uma coisa importante. Pode me ligar quando acordar? Camila ligou imediatamente, o coração apertado. Dona Helena, tá tudo bem? Está sim, na verdade tá ótimo. Tenho uma notícia. Que notícia? Eu e a Beatriz decidimos. Vamos criar um fundo permanente para financiar o projeto Acolher. Um fundo? Sim, eu ainda tenho o resto do dinheiro que o Roberto me devolveu, e a Beatriz vai colocar uma quantia também. Vai dar uns 150 mil reais. A gente vai investir isso e usar os rendimentos para manter o projeto. Dona Helena, vocês não precisam fazer isso. Queremos fazer. É nosso legado. Quando eu morrer, quando a Beatriz morrer, esse fundo vai continuar ajudando idosos. Para sempre. Camila começou a chorar. Vocês são incríveis. Não, filha, você é incrível. A gente só está seguindo seu exemplo. Depois da ligação, Camila ficou pensativa. 3 anos atrás, ela era uma mulher cansada voltando de trabalho. Se ela tivesse passado direto naquela estrada, nada disso teria acontecido. Helena provavelmente teria morrido ou sido recolhida por alguma instituição. Camila continuaria sendo apenas uma enfermeira lutando para sobreviver. Roberto continuaria sendo um homem cruel, sem chances de redenção. Beatriz continuaria distante da mãe. Mas ela parou. Ela escolheu ajudar. E essa escolha mudou não apenas uma vida, mas dezenas, centenas talvez. Mas ainda havia uma última reviravolta que ninguém esperava. 4 anos depois de encontrar Helena, Camila estava em seu consultório quando recebeu uma visita completamente inesperada. Era Júlia, a ex-esposa de Roberto. Camila a reconheceu imediatamente, embora só a tivesse visto de relance naquele dia tenso anos atrás. "O que você quer aqui?" Camila perguntou fria. Júlia parecia diferente, mais magra, com roupas simples, sem a arrogância que tinha antes. "Eu sei que você não tem motivo nenhum para me ouvir. Você está certa. Mas eu preciso falar. Por favor." Camila suspirou e acenou para que ela se sentasse. "Você tem 5 minutos." Júlia se sentou, as mãos nervosas no colo. "Eu vi a reportagem sobre você, sobre o projeto Acolher, e vi o Roberto lá, trabalhando com você. E eu percebi uma coisa. Ele mudou. De verdade. Não é a mesma pessoa que era quando era casada comigo. Concordo. Ele está tentando ser melhor. E enquanto eu..." Júlia baixou os olhos. "Eu estou pior. Muito pior. O que aconteceu? Lembra que eu fiquei com tudo no divórcio? A casa, os bens, tudo. Lembro. Eu perdi tudo. Tudo. Me envolvi com um homem que parecia perfeito. Rico, charmoso. Casei com ele 6 meses depois do divórcio com Roberto. Ele me convenceu a colocar a casa no nome dele. Disse que era por questões fiscais. Deixa eu adivinhar. Ele sumiu com tudo." Júlia assentiu, as lágrimas começando a cair. Ele era um golpista, especializado em mulheres divorciadas com bens. Quando descobri, já era tarde. Ele tinha vendido a casa, esvaziado minha conta, sumido. Nunca mais foi encontrado. Camila não sentiu a satisfação que achava que sentiria, apenas uma tristeza profunda. E agora? Agora estou morando num apartamento minúsculo. Trabalho como balconista numa loja. Mal consigo pagar minhas contas. E o Caio? O Roberto tem a guarda agora. Eu só vejo ele a cada 15 dias. Júlia limpou as lágrimas. E é o certo. Eu não tenho condições de cuidar dele direito agora. Júlia, por que você está me contando isso? Porque eu quero pedir desculpas. Desculpas. Pelo que eu fiz. Por ter convencido o Roberto a abandonar a Dona Helena. Por ter sido tão cruel. Por ter destruído uma família por puro egoísmo. Você devia estar pedindo desculpas para Dona Helena, não para mim. Eu sei, mas eu não tenho coragem de falar com ela, nem com o Roberto. Eu tenho vergonha. Vergonha é bom. Significa que você tem consciência. Júlia levantou os olhos, esperançosa. Você acha que eu posso mudar, como o Roberto mudou? Camila pensou cuidadosamente antes de responder. Júlia, o Roberto mudou porque reconheceu seu erro e está fazendo algo a respeito. Ele trabalha todos os dias tentando compensar o que fez. Não por reconhecimento, não por absolvição, mas porque é o certo a fazer.
Eu também quero fazer isso. Então faça. Comece pedindo desculpas às pessoas que você magoou. E depois, encontre uma forma de fazer a diferença. Mas não espere que todo mundo te perdoe. Algumas coisas são difíceis de perdoar. Eu sei. Eu nem espero perdão. Só quero ser uma pessoa melhor. Júlia se levantou para ir embora, mas na porta virou-se. Obrigada por me ouvir. Você não tinha obrigação. Eu ouvi porque acredito em segundas chances, mas você vai ter que provar que merece. Depois que Júlia saiu, Camila ficou pensativa. A vida tinha dado a Júlia exatamente o que ela deu a Helena: abandono, perda, solidão. Era uma justiça cruel, mas justiça. Naquela noite, Camila contou a história para Helena por telefone. A Júlia apareceu. Helena ficou chocada. Apareceu, pedindo desculpas. E você acredita nela? Acho que ela está começando a entender as consequências de suas ações. Se vai realmente mudar, só o tempo vai dizer. Ela perguntou de mim? Perguntou, mas disse que tem vergonha de falar com a senhora. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Sabe, Camila, eu passei tanto tempo com raiva dela, com raiva do Roberto, mas agora eu só sinto pena. Pena? Sim. Pena de ver como o egoísmo deles acabou destruindo eles mesmos, enquanto eu estou feliz. Tenho a Beatriz, tenho você, tenho o Gabriel, tenho o Roberto tentando reconquistar meu respeito, tenho uma vida boa. A senhora merece, dona Helena. E eles também merecem uma chance de ter uma vida boa. Todos merecem. 3 meses depois, Júlia começou a frequentar as reuniões de apoio do Projeto Acolher, grupos onde famílias discutiam os desafios de cuidar de idosos. No início, ela apenas ouvia, calada no canto, mas aos poucos começou a compartilhar sua história, sempre chorando, sempre assumindo sua culpa. E, surpreendentemente, suas palavras tinham impacto, porque ela representava o lado mais escuro das relações familiares, o que acontece quando o egoísmo vence. Um dia, após uma reunião, ela procurou Camila. Tem algo que eu gostaria de fazer. O quê? Eu quero falar com a dona Helena. Pessoalmente. Pedir desculpas. Você tem certeza? Ela pode não querer te ver. Eu sei, mas eu preciso tentar. Camila conversou com Helena, que ficou surpresa com o pedido. Ela quer me ver? Quer. Para pedir desculpas. Depois de tudo, depois de tanto tempo, a senhora não precisa aceitar se não quiser. Helena pensou por um longo momento. Não, eu vou ver ela. Todos merecem a chance de se desculpar. O encontro foi marcado para uma semana depois, na casa de Beatriz. Camila estava presente, assim como Beatriz e Roberto. Quando Júlia entrou, ela parou ao ver toda a família reunida. Por um momento, parecia que ia fugir. Mas então ela viu Helena, sentada no sofá, e começou a chorar. Dona Helena não se levantou. Apenas ficou olhando para a mulher que havia sido tão cruel com ela. Júlia se ajoelhou na frente de Helena. Eu sinto muito, muito. O que eu fiz foi imperdoável. Eu convenci seu filho a abandonar a senhora. Eu tratei a senhora com desprezo. E eu não tenho desculpas. Era pura maldade minha. Helena continuou em silêncio, observando. Eu não espero perdão. Eu não mereço perdão. Só queria que a senhora soubesse que eu vou carregar essa culpa para o resto da minha vida e que estou tentando ser uma pessoa melhor. Foi quando Helena finalmente falou. Levanta, filha. Júlia levantou, limpando as lágrimas. O que você fez comigo foi terrível, mas o que você fez com você mesma foi pior. Eu sei. Você destruiu seu casamento, perdeu seu filho, perdeu seus bens. Tudo por ganância e egoísmo. Eu sei. Mas... Helena se levantou lentamente, apoiada em Beatriz. Mas, se eu aprendi algo nesses anos, é que todo mundo merece uma segunda chance, inclusive você. Júlia arregalou os olhos. A senhora está me perdoando? Estou dizendo que você tem a chance de se redimir, assim como Roberto teve. Mas vai depender de você, das suas ações, não das suas palavras. Eu vou provar. Eu juro que vou provar. Helena assentiu e voltou a se sentar.
claramente cansada da emoção do momento. Depois que Júlia saiu, Roberto ficou para trás. Mãe, eu não esperava que você fosse tão compassiva com ela. Filho, eu passei anos guardando rancor. Não quero mais isso. Rancor é um peso, e eu já carreguei peso demais na vida. Você é uma pessoa incrível. Não sou. Só estou cansada de guardar mágoa. Camila observou a cena com lágrimas nos olhos. Helena tinha passado do status de vítima para o de símbolo de perdão e força. E tudo isso tinha começado naquela estrada, 4 anos atrás. Mas havia uma última surpresa chegando, e ela seria a mais emocionante de todas. 5 anos depois de encontrar Helena na estrada, Camila estava em casa preparando o jantar quando o telefone tocou. Era Beatriz, e ela estava eufórica. Camila, você não vai acreditar no que aconteceu. O que foi? O Projeto Acolher ganhou um prêmio nacional, Prêmio Direitos Humanos, categoria Proteção à Pessoa Idosa. Camila quase deixou cair a panela que segurava. Como assim prêmio nacional? O projeto foi indicado por uma ONG parceira e ganhamos. A cerimônia vai ser em Brasília daqui a 2 meses. Beatriz, eu não posso acreditar. Acredita! E tem mais. O prêmio vem com uma verba de R$500 mil para expandir o projeto. Camila teve que se sentar. R$500 mil. Era mais do que ela sonhara em toda a vida. A gente vai poder ajudar tantas pessoas com isso. Vamos! E você merece, Camila. Você começou tudo isso. Eu não comecei nada, só parei meu carro. E foi a melhor parada que alguém já fez. Nos 2 meses seguintes, a equipe do Projeto Acolher se preparou para a cerimônia. Gabriel estava empolgado e ia conhecer Brasília pela primeira vez. Helena insistiu em ir, mesmo Beatriz estando preocupada com a viagem. Eu não vou perder esse momento por nada. Vou estar lá quando a Camila receber o prêmio, nem que seja meu último ato. Dona Helena, não fala assim. Camila repreendeu pelo telefone. Estou brincando, filha. Estou ótima de saúde. Mas falando sério, eu vou estar lá. E foi. No dia da cerimônia, toda a família estava presente. Helena, com quase 80 anos, mas vibrante como nunca. Beatriz, agora morando na mesma cidade que Camila e atuando como gerente de RH do projeto. Roberto, que tinha se tornado coordenador de voluntários. Gabriel, com 13 anos, orgulhoso da mãe. E até Júlia, que nos últimos meses tinha se tornado voluntária ativa, trabalhando com famílias em situação de conflito. Quando Camila subiu ao palco para receber o prêmio, ela olhou para a plateia e viu todos eles ali. Sua família escolhida, sua família construída. Quando eu era criança e minha avó me criava sozinha, ela costumava dizer uma coisa: Camila, a gente não muda o mundo inteiro, mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa. E eu acreditei nisso. Ela olhou diretamente para Helena. Há 5 anos, eu vi uma senhora abandonada numa estrada e decidi parar. Não porque eu era especial, não porque eu era heroína, mas porque era o certo a fazer. Essa senhora é a Dona Helena, e ela não apenas mudou minha vida, ela me deu um propósito. Ela me mostrou que família não é sobre sangue, é sobre escolha, é sobre estar presente. Camila viu Helena limpando lágrimas, Beatriz segurando a mão da mãe. Hoje, o Projeto Acolher já ajudou mais de 200 idosos, já reconectou dezenas de famílias, já deu segundas chances a pessoas que achavam que não mereciam. E tudo isso começou com uma escolha simples: parar o carro. Então, eu deixo um recado para quem está assistindo. Você também pode parar o carro. Pode escolher ajudar. Pode escolher fazer a diferença. Porque nunca sabemos como um simples gesto pode mudar não apenas uma vida, mas muitas. O auditório aplaudiu de pé. Camila desceu do palco e foi direto abraçar Helena, que chorava copiosamente. Obrigada, filha, por tudo. Eu é que agradeço, Dona Helena, por me deixar fazer parte da sua vida. Após a cerimônia, houve uma festa. Gabriel estava empolgado, correndo de um lado para o outro, tirando fotos com todo mundo. Roberto e Júlia estavam conversando, não como casal, mas como 2 adultos que compartilhavam um filho e uma história complicada. Beatriz se aproximou de Camila. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? O quê? Há 5 anos, minha família estava destruída, minha mãe abandonada, eu distante, meu irmão perdido no egoísmo. E hoje a gente está aqui, juntos. Não perfeitos, mas juntos. É bonito, né? É mais que bonito. É milagroso. Naquela noite, de volta ao hotel, Camila estava na varanda olhando para a cidade quando Helena apareceu. Achei que estava dormindo, Dona Helena. Não consigo dormir. Muita emoção. Helena se sentou ao lado de Camila. Sabe, eu fico pensando, se você tivesse passado direto naquele dia, eu provavelmente estaria morta agora. Não fala assim. É verdade.
Eu estava no meu limite, física e emocionalmente. Mais algumas horas naquela estrada e... Helena não completou a frase. Mas eu não passei direto, e a senhora está aqui. Estou. E sou tão grata por isso, por cada dia que vivi desde então, por ter reconquistado a Beatriz, por ter visto meu neto crescer, por ter conhecido você e o Gabriel, por tudo. Elas ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a noite. Camila, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já se arrependeu de ter me levado naquele dia, de todas as complicações que vieram depois? Camila sorriu. Nem por um segundo, dona Helena, nem por um segundo. 2 anos depois, o projeto Acolher tinha se expandido para 15 cidades. Mais de 1.000 idosos já tinham sido ajudados. A história de Camila e Helena tinha virado livro, documentário, tema de palestras em universidades. Mas o mais importante, famílias estavam sendo reconectadas, idosos estavam sendo respeitados, e a conversa sobre abandono de idosos tinha ganhado relevância nacional. Numa manhã de domingo, 7 anos depois daquele dia na estrada, Camila estava em casa quando recebeu uma visita surpresa. Era uma jovem mulher, uns 25 anos, com uma senhora idosa ao lado. Você é a Camila? A jovem perguntou. Sou. Meu nome é Ana Paula, e essa é minha avó, Dona Josefa. Prazer, em que posso ajudar? Eu vi você ontem numa estrada. Minha avó tinha sido abandonada pela família, e eu lembrei da sua história, de como você ajudou a Dona Helena. A jovem estava emocionada. Então eu parei o carro e trouxe ela comigo. Mas eu não sei o que fazer agora. Eu sou jovem, moro sozinha, não tenho recursos. Camila sorriu, sentindo as lágrimas nos olhos. Entre, vamos conversar. Vamos ver como podemos ajudar. Enquanto as duas entravam, Camila olhou para o céu e pensou em sua avó, que tinha morrido tantos anos atrás. A avó que a criou, a avó que a ensinou sobre bondade. Vó, espero que esteja orgulhosa, ela sussurrou. E tinha certeza que estava. Porque o ciclo continuava. Uma pessoa ajudando outra, uma escolha mudando vidas, um carro parando numa estrada. E provando todos os dias que o bem ainda existe no mundo. Fim. E você, depois de ouvir essa história, o que sentiu? Conhece alguém que precisaria ouvir isso? Deixa nos comentários. Se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você ama. Porque histórias como essa nos lembram. Nunca subestime o poder de um gesto simples. Nunca passe direto quando alguém precisa de ajuda. Porque você pode não estar apenas salvando uma vida, pode estar mudando o mundo. Até a próxima história. E lembra, seja sempre a pessoa que para o carro.